Olá, boa noite, bem-vindos a mais uma Inserção. Eu sou o pastor Adeilson Araújo, estamos aqui para começar mais uma Inserção para abençoar a sua vida. Inserção é um programa que tem como propósito de inserir a Bíblia em todo o contexto social. E toda Inserção nós trazemos um tema diferenciado, um tema que vai somar para a sua vida espiritual, para a sua vida ministerial e, por que não dizer também, para a sua vida secular. O tema de hoje é crescimento da igreja. As razões pela qual a igreja cresce ou as razões pelas quais ela deixa de crescer. E crescimento tem a ver apenas com qualidade ou qualidade e quantidade em si. Nós podemos crescer apenas em qualidade ou nós teremos que crescer também em qualidade e quantidade. Qual é a sua opinião sobre o crescimento da igreja? O que você pensa, o que você imagina, qual é a sua reflexão sobre esse assunto? A sua opinião para nós é de suma importância, porque você vai agregar valores ao nosso programa, que é o programa Inserção. Manda a sua opinião sobre esse tema, crescimento da igreja. Você acredita que a igreja está crescendo? Ou você acredita no inchaço da igreja, mediante a essa onda neopentecostal, em que as pessoas vivem um momento de apenas querer receber alguma coisa da igreja? As igrejas estão cheias de pessoas que estão cheias de poder? Ou a igreja está cheia de pessoas que estão vazias? Qual é a sua opinião? O que você pensa sobre esse assunto? Você pode talvez não concordar conosco aqui nas coisas que nós vamos dizer, ou pode concordar, né? Você pode também somar. E como toda sexta-feira nós fazemos, nós trazemos convidados. Tem alguns que já têm cadeira cativa na bancada e outros que nós trazemos para poder abrilhantar um pouco mais o nosso programa. E hoje, como não é diferente das feiras anteriores, nós temos o pastor Paulo, né? Pastor Paulo Afonso, advogado, pastor, administrador, amigo, uma pessoa que tem nos abençoado toda sexta-feira aqui no Inserção, trazendo esses valores bíblicos para a sua vida. Pastor Paulo, Deus abençoe, boa noite, como vai o senhor, pastor? Tudo bem, graças a Deus, obrigado mais uma vez pela sua audiência, e como o programa Inserção tenha essa conotação e essa responsabilidade de trazer temas que são temas cotidianos, que a gente debate no dia a dia, hoje não é diferente. Quando nós vamos debater acerca de crescimento da igreja, o que ajuda ou aquilo que atrapalha, e aí a sua opinião nesse ponto ele é importante. E eu queria agradecer mais uma vez os momentos que você está aí na sua casa, dando essa oportunidade, assistindo esse programa, e eu tenho certeza absoluta, crescendo junto com cada um de nós. Porque a palavra de Deus, ela tem essa dimensão, ela alimenta a nossa alma, ela nos alicerça a nossa fé e nos faz crescer, logicamente, no dia a dia das nossas vidas. Então, mais uma vez, obrigado, que Deus ilumine a sua mente, a sua vida, a vida da sua família, e nos ajude também, ao final desse programa, a gente sair daqui, que é o nosso grande desafio, sair daqui maiores na nossa fé, em tudo aquilo que a gente crê, logicamente, tudo para o reino, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Obrigado. Como você já viu na telinha aí, tem também outro grande amigo, né? Estamos trabalhando hoje com a tela aberta, né? E esses dois grandes homens de Deus, pastor Paulo, e também tenho o prazer de ter o pastor Rony Peterson, pastor da nossa igreja ali no bairro Maracanã, músico, é um homem abençoadíssimo, um homem que tem uma estrutura espiritual e ministerial diferenciada e que hoje vai também nos ajudar aqui no programa Inserção. Pastor Rony Peterson, boa noite. Muito boa noite, pastor Adeilson, boa noite, pastor Paulo, boa noite a você que nos acompanha pela Provisão TV. Nós agradecemos pelo convite, pastor Adeilson, e esse assunto é de extrema relevância nos nossos dias. Nós esperamos que ao fim desse programa a gente consiga aí ajudar a agregar valores à sua vida, ao seu ministério, ao seu chamado, dentro desse assunto que é tão comentado e que gera tantas dúvidas, tantas perguntas, e nós vamos procurar aqui pensar um pouquinho sobre essas respostas dentro da palavra de Deus, com fidelidade a ela e com relevância para com o nosso tempo. Muito bem, e você em casa? É interessante nós falarmos dessa questão de crescimento de igreja, porque nós podemos falar também um pouquinho sobre o porquê que não cresce, porque é um assunto de ambiguidade
e nós temos que falar a realidade, aquilo que é a palavra de Deus. E como nós começamos toda sexta-feira, nós começamos fundamentado na palavra. Nós lemos um texto, esse texto nos norteia, nos dá uma base, uma estrutura de linha de pensamento, e nós vamos trabalhando aqui num diálogo tranquilo com os meus amigos, né, meus convidados, pastor Paulo e hoje pastor Rony, e nós vamos falando um pouquinho sobre o assunto. Então, se você está em casa e quer acompanhar a leitura comigo, então abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo de número 16, no versículo 18, eu quero falar sobre a fundamentação da igreja. Por que ela não acaba? A igreja jamais vai acabar. Talvez ela deixe de crescer como deveria, mas ela é fundamentada em Cristo. Nós vamos ler um pouquinho sobre isso e nós vamos comentar com os nossos convidados. Mateus 16, no versículo 18, diz assim: Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Esse versículo, ele traz uma conotação tão forte sobre a igreja, e ele já deixa claro, bem explícito, que o inferno não prevalecerá contra a igreja. A igreja, ela é fundamentada, não fundamentada em princípios humanos, não fundamentada em leis humanas, não fundamentada em conceitos de ideologias humanas, mas fundamentada no ser chamado Cristo, Jesus, nosso Senhor. E se ela é fundamentada em Cristo, então nós já temos a convicção que o inferno não pode prevalecer contra ela. O inferno não pode deturpar a linha de pensamento da igreja. Mas a igreja pode deixar de crescer em alguns aspectos, ou pode crescer lentamente, morosamente. E é nesse termo que nós queremos tentar compartilhar com você. Eu quero passar já a bola para o pastor Paulo, para tentarmos entender, pastor Paulo Afonso, por que às vezes nós não temos esse crescimento adequado, ou se crescemos pouco, ou talvez o que está acontecendo com a igreja hoje, que nós talvez não estejamos vendo o crescimento como deveria, ou talvez o maior crescimento da igreja, ele fica oculto em algumas partes, porque é a questão do crescimento da qualidade, né? Porque nós falamos muito em quantidade, em números, e efetivamente não é esse o crescimento em si, né, que Jesus dizia. Como é que o senhor nos fala a respeito desse assunto? Quando nós falamos em crescimento, aí você começou, pastor, falando do crescimento enquanto gênero. Aí vem a questão do crescimento espiritual, vem a questão do crescimento quantitativo, vem a questão do crescimento qualitativo. Quando você fala da questão desse texto, eu acho fantástico, porque aí mostra, quer queira, quer não queira, né, a igreja ela vive nesse processo de crescimento sempre. Seja alguns avanços, aí a história já mostra isso, né, desde os primórdios da história, a igreja tem aqueles momentos em que ela cresce substancialmente, ela cresce em quantitativo, cresce em graça. Principalmente na fundação da igreja primitiva, você vai ver que o crescimento dela foi fantástico, e não somente em quantidade, mas também em qualidade, em poder, em unção e glória. E esse texto ele vai justamente falar acerca de que a igreja ela está em constante evolução e crescimento, e as portas do inferno não poderão prevalecer contra a igreja. Significa dizer o seguinte, que quando esse texto fala, e eu lembro de algumas mensagens de alguns pastores que falam exatamente abordando esse texto, ele diz que quem está sob ataque não é a igreja, mas é o próprio inferno, pelo avanço da própria igreja. E esse texto ele vem bem fundamentado para que a gente possa entender, né, que apesar das situações às vezes que nós estamos vivendo, vamos falar para o dia de hoje, vamos contemporizar para o dia de hoje, porque hoje nós temos grandes desafios na igreja. Quando foi sugerida a questão do tema, né, e aí o pastor até brincou no início e disse assim, eu sou especialista em fazer a igreja regredir, diminuir, crescimento não é comigo, porque tem tanta gente que tem, às vezes, esse dom de não permitir que a igreja cresça. Porque se hoje nós tivermos que pontuar qual é o fator que faz com que a igreja possa avançar, possa crescer, eu não consigo vislumbrar outro
que não seja o Espírito Santo de Deus agindo. Porque é Ele que faz com que as pessoas sejam impactadas por essa palavra. Aí olha para a vida de cada um de nós. Às vezes a gente, desacreditado de qualquer tipo de possibilidade de se chegar para Deus, e vem a palavra com a unção do Espírito Santo, e nos faz nos debruçar e reconhecer o senhorio de Cristo sobre as nossas vidas. Isso é um ponto fundamental, e vai ser um ponto fundamental sempre enquanto existir a igreja. A presença do Espírito Santo de Deus, inclusive, ele faz não somente o crescimento numérico, mas também a qualidade. Porque quando a gente se deixa dominar pela presença do Espírito Santo, logicamente a gente tem mais compromisso com Deus, mais santidade, a gente tem mais desejo de estar na presença de Deus, motivado por essa presença sobrenatural. O que pode atrapalhar no segundo momento o crescimento da igreja? O homem. E às vezes eu vejo várias mensagens nesse sentido, apesar de, e esse apesar de, a igreja cresce, aí te coloca, apesar da nossa presença lá. Porque às vezes somos nós que impedimos esse fluir de Deus, né? Eu digo sempre que a igreja, cada um de nós, enquanto pessoas que têm um compromisso com o reino, deve ser também um facilitador. Porque às vezes é a gente que faz com que outras pessoas tenham a oportunidade de poder estar na igreja, de poder visitar o templo, estar na presença de Deus. E essa não disposição de ser esse facilitador, pelo contrário, às vezes com o próprio testemunho, com a conduta de vida, a gente acaba impedindo que outras pessoas possam se chegar para Deus, né? Se nós tivéssemos, por exemplo, hoje, como mensurar, e é o grande desafio da igreja moderna também, porque a porta de entrada da igreja, ela é extremamente estreita, mas a porta de saída dela é extremamente larga. E é por isso que há essa migração, né? E nós já debatemos esse tema aqui, em vários momentos, porque o que nós precisamos é inverter a situação, fazer com que a porta da igreja ela possa ser extremamente larga, para que as pessoas possam se sentir acolhidas, né? Possam se sentir ali, de alguma forma, amparadas, de certa forma, e a porta de saída precisa ser extremamente diminuída, para que as pessoas possam permanecer nelas, né? Inclusive, aqui eu lembro de alguns temas que nós debatemos aqui, do crente não praticante. É a pessoa que não tem prazer em estar congregado com o corpo de Cristo, né? E eu citei até um exemplo, só para você recordar, você que assiste o programa Inserção, né, toda sexta-feira, para você recordar, eu sempre comparo, eu lembro quando eu fazia seminário, uma das professoras citou esse exemplo em relação à questão de que a igreja é como se fosse um grande fogo, e o fogo ele é a composição da somatória de várias brasas naquele ambiente, que faz com que o fogo possa estar ali aquecido, então, incandescente. Quando você separa uma brasa desse fogo, a tendência natural daquela brasa separada daquele fogo, a tendência natural dela é esfriar, né? Então, nós temos essa responsabilidade de, enquanto a igreja, fazer com que esse fogo esteja todo o tempo aquecido, e a presença de Deus é que faz isso, aquece o nosso coração. Eu lembro Jesus caminhando numa estradazinha chamada no caminho de Emaús, e ele começa, né, ele vem de Jerusalém ressuscitado, ele vem caminhando, e aí ele começa a ministrar para 2 discípulos, e aí eles começam a conversar ali, aí Jesus ele se afasta desses 2 apóstolos, desses 2 discípulos, e depois eles começam a pensar, a refletir sobre tudo aquilo que Jesus havia falado. Aí diz assim o texto, e não nos aquecia o coração ainda, quando ele ministrava sobre nós. Olha só que poder fantástico, né, é a palavra de Deus. Ela tem esse poder de aquecer o coração, de sentir-se mais perto de Deus, de nos proteger, porque a palavra de Deus ela é escudo, é ela que nos protege sobre todas as investidas do inimigo contra a vida de cada um de nós. Então, a igreja, ela vai crescer, e vai crescer sempre, apesar da presença de cada um de nós, da investida do inimigo contra a vida de cada um de nós. Mas quem está sob ataque não é a igreja.
A igreja está atacando o inferno, né? Por isso que diz a porta do inferno. E a porta serve, deram esse exemplo, eu achei interessante. Para que serve a porta? A porta, ela serve para proteção. Quem está, as portas do inferno, quem coloca a porta naquela situação ali, quem está se utilizando dessa proteção é o inferno, porque é ele que está sob ataque. E nós precisamos ter isso em mente e avançar sempre, pedindo para Deus. A gente vai entrar numa situação polêmica da questão de quantidade, de qualidade, né? Eu tenho um posicionamento muito claro em relação a isso, né? Porque às vezes nesse papel também, e a gente vai voltar depois a debater sobre isso, nesse papel a gente pode tentar ser aquilo que Deus não quer que nenhum de nós exerça esse papel, o papel de selecionar, né? O papel, e aí a gente pode inclusive cometer muitas injustiças, porque eu lembro do exemplo da questão de você querer separar um grão do outro, e tem grãos que são muito parecidos, e você talvez não tenha essa capacidade de começar a pré-julgar pessoas, né, e deixando de cumprir o papel maior, que é de ser esse facilitador, de trazer pessoas para perto de Jesus, para perto da igreja, e para congregar, em vez de estar separando e achando que a igreja é melhor do que A, do que B e do que C. Eu quero ver a consideração do pastor Rony também sobre essa questão, pastor. Crescimento da igreja ou não, fique à vontade. É interessante nós observarmos que Jesus está perguntando: quem que vocês dizem que eu sou? Quem a multidão diz que eu sou? A multidão dizia que Jesus era um profeta, que Jesus era Isaías, ou Jeremias, ou até mesmo João Batista ressuscitado. Pedro vai responder: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E é aí que Jesus diz que: Pedro, tu és pedra, ou Petros, sobre esta pedra, ou sobre esta pedra, edificarei a minha casa. A edificação da casa ou da igreja, cujas portas não vão prevalecer contra ela, ela está nessa afirmação que Jesus é o Cristo. E ser igreja é dar continuidade ao que Cristo começou. Então, assim como alguém ele pode se dizer católico e não comungar, alguém pode se dizer evangélico e não se render ao evangelho. E aí que Paulo vai dizer em Romanos 1,16, ele diz que eu tenho um evangelho, eu tenho uma boa notícia, não é o evangelho de César, não é uma fábula, não é um conto, uma historinha. Eu tenho um evangelho que é de Deus, que se trata de Jesus. E o evangelho não é um conjunto de regras, que é uma das barreiras que nós enfrentamos, os paradigmas que nós levantamos ou que os seguimos. A gente muito vai mostrar na nossa forma de falar, ou as pessoas vão acabar entendendo que o evangelho é um conjunto de regras. Não faça isso. Se você fazer isso, você vai para o inferno. Se faz aquilo outro, você vai para o céu. O evangelho não é esse conjunto de regras, não é uma tábua de regras. O evangelho é uma pessoa, e a pessoa de Jesus. E aí Paulo diz: eu não me envergonho dele, de Jesus. Ele é o evangelho de Deus, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E há um cenário no nosso Brasil que o movimento evangélico acaba se polarizando em duas questões, ou em duas situações: o poder e a verdade. Tem a turma do poder que diz aqui tem um fogo, a gente tem um poder, a gente faz, a gente acontece, o poder de Deus está aqui, né? Tem a turma do poder que se gaba do poder. Mas em contrapartida tem a turma da verdade, que vai dizer para a turma do poder: não vem com essa conversa de poder aqui não, que você tem que passar pelo crivo da verdade. Nós aqui temos a verdade. Alguns estão polarizados. A igreja, o movimento evangélico no Brasil, está bem palpável isso. Alguns se gabam do poder, outros se gabam da verdade. E o grande problema nosso como igreja não é nem a questão do poder e nem a questão da verdade. O grande problema está no amor ou na ausência do amor. Porque Jesus ele vai dizer assim: o Espírito do Senhor está sobre mim. É por isso que eu posso revelar a Deus. E o que Deus é se não amor? Deus é amor. Paulo também vai dizer aos Coríntios que se eu tiver dons, note que eu tenho dons,
se eu tiver dons de língua, falar nas línguas dos homens, na língua dos anjos, o dom da fé, mandar o monte se transportar e ele se transportar, se eu fizer obras sociais, se eu der o meu corpo em favor dos outros, se eu for um mártir, se eu não tiver amor, isso é como um sino que bate e logo vai passar e ninguém vai lembrar do som do sino ou do timbre do som do sino. Então, o grande problema é a ausência do amor. Até porque se Deus ele fosse só poder e ele não fosse amor, esse Deus seria um Deus excêntrico. E se Deus fosse apenas verdade e não fosse amor, ele não pouparia a cada um de nós. Eu penso que um dos grandes problemas da igreja é a ausência da prática, isso em prática, porque muito teorizamos, a ausência desse amor, e assim com amor nós damos continuidade ao que Jesus começou, e assim o mal, o inferno não vai prevalecer, seja quantitativo, qualitativo, o crescimento vai acontecer, porque o crescimento ele vem de Deus. Paulo vai dizer assim, por que vocês dizem aos coríntios, né? Por que vocês dizem eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, ou eu sou de Pedro? E uns até diziam assim, nós não somos de ninguém, nós somos de Jesus. E ele vai dizer, quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem é Cefas? Nós somos todos de Jesus e Jesus de Deus. O Apolo planta, o Paulo planta, o Apolo rega, mas o crescimento quem dá é o Senhor. O nosso papel é de lançar semente do Evangelho, semear e ministrar amor. E esse Espírito do Senhor Jeová, que Jesus vai dizer, Ele está sobre mim, Ele também está sobre a igreja, que se manifesta amor, e o crescimento vai acontecendo porque Ele pertence ao Senhor. Tal como a gente vai ver Jesus comparando o reino com uma semente que é lançada, o apóstolo Paulo vai dizer que nós estamos arraigados em amor, vai lembrar da botânica, o reino de Deus nunca é comparado com um software, você coloca ele aqui, executa, aplica no computador e depois só aperta o botão e a coisa acontece. Ele vai comparar o reino de Deus com uma planta. A gente lança semente, cuida do solo, rega, mas a gente não tem o poder de fazer crescer. Quem faz crescer é Deus e Deus é amor. E você que está na sua casa, o que você pensa a respeito disso? Manda para nós aí uma mensagem de texto, né? Pelo mesmo número, né, que está aí na sua tela, ou um WhatsApp a respeito do crescimento da igreja, ou por que você acredita que a igreja não tem crescido, ou se ela tem crescido, não tem mostrado para que veio. Talvez o seu pensamento seja esse. Eu quero aqui abrir um parênteses aqui para mandar um abraço para a Rosinha, que no último programa ela mandou uma pergunta sobre livre-arbítrio, e nós não tínhamos como responder, não deu tempo de responder, e ela perguntou se houve livre-arbítrio para Jonas. Naquele caso específico, Rosinha, Jonas, o chamado dele prevaleceu. Nós falamos bem contextualizada a questão do livre-arbítrio, e ele escolheu ir para a direção contrária, e naquele momento o chamado dele era mais forte do que a decisão que ele poderia tomar. Ele tomou a decisão de não ir, Rosinha, mas Deus tinha um propósito na ida dele. Então, em muitos casos em nossas vidas, quando nós tentarmos exercer o livre-arbítrio, dentro do ministério, estou dizendo, já não é uma questão de decidir por ser evangélico ou não, mas dentro do ministério, Rosinha, possivelmente Deus não vai permitir que você tome algumas decisões, porque a partir do momento que você se entrega a Ele, você não te pertence mais. E aí você pertence ao seu chamado, pertence ao reino de Deus, e aí o livre-arbítrio ministerial, em alguns casos, ele deixa de ser exercido. É a opinião e aquilo que eu vejo na Bíblia. Tá? Continue ligada com a gente aí, nos assistindo, mas vamos voltar para o tema de hoje, Rosinha, que é a nossa questão do crescimento da igreja. Eu quero perguntar para o pastor Paulo, vamos ver se a gente faz um trocadilho mais, um bate-bola aí nessa questão desse crescimento. Pastor Paulo, talvez a falta de crescimento da igreja esteja relacionado ao dom de cada membro no sentido individual. Quando eu não sei para que veio, passo a não saber também para que estou. Se os membros da igreja não entendem ainda que como reino nós fazemos parte dessa mola propulsora do crescimento,
se nenhum ou se poucos entendem que o crescimento da igreja tem a ver com todos nós, e não apenas com o pastor da igreja, porque tem pastores que estão desgastados, tem pastores que estão desmotivados, tem líderes que já estão tentando abandonar o ministério, porque estão tentando fazer a igreja crescer na força deles, no conhecimento deles e em métodos. Não seria mais fácil a igreja crescer se nós tivéssemos a consciência do dom que temos e para que ele serve dentro do reino de Deus, pastor Paulo? O grande desafio que cada um de nós temos quando entregamos a nossa vida para Jesus, primeiro, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus, ele não chama plateia, ele chama servos. Né? Ou seja, cada um foi chamado para ser protagonista na história. Né? Quando eu penso assim, eu penso naquelas pessoas que acham que vão à igreja, enquanto outras pessoas estão atuando, aí às vezes o pastor é aquele que faz tudo da igreja, né? E ele não se sente parte, ele não se sente na responsabilidade também na condução desse ministério. Né? E ele, muitas das vezes, quando ele tem que se posicionar, é simplesmente pelo lado da crítica, e não pelo lado da colaboração, de querer estar junto, de querer ajudar, de poder... Eu citei aqui alguns programas para trás, o exemplo de que a igreja é como se fosse um carro, muitas das vezes, atolado. Né? Aí tem vários personagens ali. Tem aqueles que saem do carro, né? Tem aqueles que permanecem dentro do carro, tem aqueles que saíram do carro, mas estão na frente, né? Para empurrar o carro, e existe aqueles que vão para trás para o carro ficar exatamente no mesmo ponto que está. E a gente às vezes pergunta, qual é a posição sua nessa situação toda para que a igreja possa avançar? Será que você é um daquele membro que está dentro do carro, não está nem aí se está atolado ou não? Quantas pessoas a gente encontra na igreja assim, né? Ou seja, é indiferente a tudo aquilo que está acontecendo. E às vezes a gente fica pensando, e no momento de oração mesmo, né? Será que Deus é indiferente a tudo aquilo que a gente está passando muitas das vezes? Porque a indiferença ela é ruim, né? Então, se você fica indiferente a esse momento que a igreja precisa avançar, e às vezes você está ali, dentro daquele carro, olhando tudo que está acontecendo, mas para você não faz diferença se vai sair do atoleiro, se vai permanecer no atoleiro, é indiferente. Quando a palavra de Deus vem ao encontro da vida de cada um de nós, a primeira coisa, aí a Bíblia é fantástica, porque existem bênçãos que são impactantes, e elas são por aqui e agora, da vida de cada um de nós. Por exemplo, quando o pastor Adeus falou aqui, o dom que Deus te deu, que talvez seja o grande desafio de você descobrir exatamente para qual chamado, qual foi o propósito de Deus, porque há um propósito de Deus para a minha, para a vida do pastor Adeilson, para a vida do pastor, para cada um de nós, inclusive para a sua. Qual é o grande propósito meu, enquanto aquele que se sente chamado por Deus? Será que eu sou aquela pessoa que simplesmente foi chamado com o intuito de assistir o culto, ou de ser mais um número no meio daquela plateia toda? Tenho certeza, porque a Bíblia fala que não. Né? Então, descobrir esse dom e exercer esse dom é um desafio muito grande. Sabe por quê? Porque aonde Deus te abençoou com este dom, até porque o dom ele tem essa capacidade de ser esse presente de Deus para a sua vida, você vai exercer esse dom, né, para a glória de Deus. E às vezes, quando a gente está inserido, imbuído com esse compromisso também de fazer com que a igreja avance, né, a gente olha para a igreja primitiva e via a capacidade das pessoas de compartilhar. Olha que dom fantástico. E era por isso que a igreja, ela caiu na simpatia das pessoas. Porque é isso que a sociedade, muitas das vezes, essa igreja que não está colocada, estabelecida dentro de 4 paredes. Mas a igreja que está ali no momento de celebração, amém. Mas é uma igreja que vai além das paredes e exerce uma função importante na transformação da sociedade. Porque a gente olha hoje, muitas das vezes, e diz assim, poxa, como a sociedade está difícil de viver, como as pessoas estão mais complicadas, como a violência está tomando conta, e a gente, muitas das vezes, fica pensando, de quem é a responsabilidade?
A responsabilidade é do governo? A responsabilidade é de quem? É da segurança pública, né? A responsabilidade também é da igreja. Porque a igreja, ela tem essa capacidade de transformar pessoas. E quando nós falamos de pessoas, nós falamos da sociedade. Então, quando você é chamado por Deus, olha só que bênção, você ter essa possibilidade de ser um escolhido de Deus, para impactar essa geração com um dom que Deus te deu, e exercendo da melhor forma, né? Quando a gente lê, muitas das vezes, a igreja com propósitos, a gente descobre o seguinte, que cada um foi chamado para exercer o seu ministério, e não existe no reino de Deus o ministério mais importante ou menos importante. Para Deus, ministério é ministério. Aquele que está com o holofote sobre a cabeça, é um dom que Deus deu àquela pessoa, mas não é tão importante, não é mais importante do que aquele que tem a responsabilidade, muitas das vezes, de catar o copinho, de servir a água, né? De fazer lá, que está muitas das vezes lá na porta de entrada, o introdutor da igreja, aquele que está, né, encaminhando a pessoa. Eu sou uma pessoa que foi evangelizada por um rapaz na entrada da igreja, que ele era recepcionista há muito tempo, né, chamado Jorge Alex. A forma com que ele fazia aquilo com amor, com carinho. Às vezes a gente sente falta desse tipo de situação. Às vezes a pessoa está lá visitando a igreja pela primeira vez, e aí você tem lá uma pessoa escolhida por Deus para receber você, aquele primeiro impacto, aquela primeira palavra, né? Aquele dom maravilhoso. Tem gente que exerce e que sabe exatamente o dom que Deus deu para ela, e ela exerce com amor, com uma dedicação, e isso faz a diferença no ministério, isso faz a diferença no reino. Então, isso faz com que a igreja cresça. A gente fica com saudade da igreja, né? Daquela igreja, a igreja do amor. Quando o pastor falou da questão do amor, o amor é a argamassa que une as pessoas, nunca esqueça disso, e a fundamentação básica da palavra de Deus é o amor. Tanto é que a própria palavra de Deus dá vários exemplos de que se você faz várias coisas, mas tudo isso não tem a moldura do amor, né? Ele não tem um significado, ele não tem uma importância, não tem uma relevância, porque o amor, ela é a argamassa que une as pessoas. Hoje, a sociedade está muito carente desse sentimento, e a igreja, ela tem essa responsabilidade de exercer o amor que ela recebe de Cristo, porque nós nos sentimos amados por Jesus, protegidos por Ele, cuidado por Ele, e nós temos a responsabilidade também, enquanto servos, de poder distribuir esse amor que nós recebemos de Cristo com a sociedade, compartilhar isso com a sociedade. Então, o dom que Deus te deu, Ele deu para ser exercido, e não para ser jamais guardado. Através do exercício do dom que Deus te deu, você vai fazer com que a igreja possa crescer também, em nome. Olá pessoal, estamos de volta. Você viu que, um pouquinho, rapidinho, né? Para a gente continuar esse assunto aí que vai dando o que falar. Nós temos aqui o WhatsApp da Cimeia, falou que talvez falta um pouquinho de todos. Pastor Rony, e quando você vê a bancada, você vai ver que ela inchou. Tem um membro a mais, você vai ver a bancada, você vai ver a diferença. Mas vamos no Pastor Rony. Fato, era bem notável em Jesus quando ele ia para Jerusalém. Ele tinha um semblante de quem ia para Jerusalém. Havia um objetivo, um propósito. E salientando as palavras do pastor Paulo, eu lembro que Dietrich Bonhoeffer, ele diz que a igreja, ela é a igreja quando ela é para os de fora. O grande equívoco da tradição, e nós herdamos isso da tradição, é de focar a igreja em torno de um líder, de um homem, no nosso caso, no nosso contexto, do pastor que se vê na obrigação de ter que fazer tudo. E nós não precisamos fazer tudo, até porque nós não fomos chamados para fazer tudo. Nós somos parte de um todo, de um corpo. E é aqui que nasce a importância de nós voltarmos para a palavra, porque uma das marcas de uma igreja que faz a diferença é a centralidade na palavra.
Logo, nós estamos em outubro, lembramos de Martinho Lutero dizendo, somente as Escrituras. E quando nós vamos às Escrituras, nós vemos a igreja sendo comparada com o corpo, do qual Jesus é o cabeça, mas cada um de nós somos uma parte desse corpo e os dons são vários. Tem o profeta, tem o mestre, tem o evangelista, tem o apóstolo, mas existem os dons pessoais, os dons espirituais, são vários os dons, de tal maneira que uma pessoa que está fazendo um bazar em prol de um objetivo do reino, essa pessoa está exercendo um dom. É porque muitas vezes a gente vê o dom como quem prega ou quem canta, né? Então, para pregar a gente não tem muita vez, porque o pastor prega todo o culto. Então, vamos cantar e inchar o louvor. E pode ser que a gente desperdice pessoas que trabalhariam muito bem na ação social, pessoas que iriam pelas ruas e evangelizariam naquela obrigatoriedade de cantar ou de fazer alguma coisa no louvor. E aqui a gente começa a ver que está superlotado, esses ministérios que têm os holofotes, e ao mesmo tempo a igreja vai se tornando um grupo ensimesmado, voltado para si, que já perdeu o interesse, perdeu talvez até o primeiro amor, e se perde o primeiro amor, ou se perde o amor, perde a razão de ser. Penso que por falta da gente fazer essa observância de que a igreja ela não é centralizada no pastor, ou em um grupo que vai à frente falar ou cantar, a igreja perde esse foco e esse objetivo que estava bem claro em Jesus quando ele iria para Jerusalém. Aqui nós temos aqui um WhatsApp da Rosinha. Rosinha é telespectadora, gente. A gente tem que, né? Muito obrigado, Rosinha. Ela mandou uma pergunta aqui, eu vou passar para o pastor Daniel responder isso aqui. Ela coloca aqui, paz. Gostaria de perguntar aos pastores o seguinte, será que pastores também ficam em igrejas que não se identificam com ela e então não há crescimento? Muitas vezes culpam os membros. Este tema é muito importante. Obrigado, Rosinha. Deixa eu te falar uma coisa, Rosinha. Eu já fiquei em igreja que eu não me identifiquei com ela. E eu digo para você que eu fui a causa desta igreja talvez não crescer o suficiente. E aí eu tomei uma decisão de entregar essa igreja. Porque a mentalidade talvez não bate. Eu vou confessar isso aqui no ar, não é problema para ninguém. Eu cheguei a ter membros que diziam para mim assim, pastor, eu não entendo o que o senhor fala. Eu não entendo a sua palavra, são dialeto, o senhor usa palavras difíceis. Aí eu comecei a entender que eu estava descontextualizado e eu não estava me identificando com a igreja. É uma igreja de um certo setor. Aí eu entreguei essa igreja, pedi a bênção e abri outra, comecei do zero. Então, Rosinha, no meu ponto de vista é isso, porque eu vivi isso como experiência. Não me identifiquei e por isso eu passei a não ter mais a eficiência do trabalho como eu deveria, né? E então isso pode acontecer sim. E os membros podem identificar com o pastor com os membros. Nem todo o trabalho ele é feito normal em todos os lugares, tem lugares que tem que ser trabalho diferenciado e isso aconteceu comigo. Eu fui vítima e, ao mesmo tempo, vilão de uma história do meu ministério, né? Eu tenho 21 anos que sou pastor e já passei por isso, Rosinha. Pastor Daniel, o que você fala a respeito disso para a Rosinha? Primeiro, boa noite a todos que nos assistem aqui na Provisão TV, pastor Adeilson, meus amigos. Vai me pedir perdão não pela atraso? Desculpa. Perdão ao pastor Adeilson, aos nossos telespectadores. Vou pedir perdão, eu não vou ajoelhar aqui, irmãos, porque né, eu quero voltar. Pastor Rony, que é um grande amigo, hoje faz parte, está aqui fazendo parte da bancada junto conosco. Deus abençoe a todos. Eu vou tentar não ser complexo, mas eu me lembrei agora de uma filosofia barata que diz o seguinte, que existem pessoas certas fazendo a coisa certa no lugar errado. Também existem pessoas erradas tentando fazer a coisa certa no lugar errado, ou no lugar certo. Aí você pega isso, o certo, a pessoa certa e o lugar errado, e você depois coloca no papel e vai parafraseando, vai trocando. Pessoa certa no lugar certo, fazendo a coisa errada. Pessoa errada, fazendo a coisa errada no lugar certo. Se a gente for mudando isso, a gente vai chegar à conclusão de que é exatamente isso. A irmã Rosinha? Irmã Rosinha. Que acontece, irmã Rosinha. A senhora não está errada.
a sua forma de pensar também é muito coerente. Eu pastorei 2 anos, sempre fui envolvido com a igreja, desde de molecote. Já tive a oportunidade não só de pastorear, mas acompanhar pastores amigos, sentar com pastores amigos, bater papo. E a gente já viu em muitas circunstâncias, em muitas situações, pastores que conversam com a gente, naquele bate-papo de roda de pastor mesmo, que ele é cheio de sonhos, cheio de projetos, o reino arde no coração dele, porém ele não consegue desenvolver o trabalho da forma que ele sempre sonhou, que ele sempre desejou. Aí é uma série de fatores que acontece. De repente, o pastor não conseguiu se enquadrar a mentalidade do local, ou o local não conseguiu interpretar ou compreender o pastor. Quando as piores coisas que existem é quando um povo não interpreta o pastor, não interpreta o coração do pastor, não tenta compreender o coração de um pastor. Então, isso tudo pode ser problemáticas, né, para o crescimento de uma igreja. Mas, com certeza, um pastor que ele vai para um lugar, que ele deixa a sua capa, que ele deixa tudo para trás e coloca o coração aonde ele está, a probabilidade do crescimento é quase que 100%. Eu lembro que quando eu assumi a primeira igreja, que eu fui pastor, até hoje eu tive a oportunidade de pastorear uma igreja, nós chegamos na igreja com muitos desafios, vários desafios, né? Desde o desafio financeiro, até o desafio de ter que pastorear um povo que tinha perdido o seu pastor, o pastor da igreja tinha falecido, tinha morrido, então era um povo que estava com o coração triste, um povo que estava em luto. Só que a grande diferença foi que o meu coração, da minha família, da minha esposa, a irmã Rosinha, telespectadores e ouvintes da Provisão FM, nosso coração estava naquele lugar. Então, quando o coração está num lugar e as pessoas conseguem interpretar o coração do pastor, com certeza, a obra de Deus, pastor Adeilson, e amigos que aqui estão, ela vai crescer. Tem dificuldades? Tem. Tem as problemáticas da caminhada? Tem. O ser humano é um ser complicado e difícil? É. E isso não tem dúvidas. Tanto o lado de cá como o lado de lá. Não é porque é o pastor que, às vezes, ele também dá as suas bobeiras. Dá ou não está, pastor Adeilson? Então, tem as complicações, tem, mas um homem de Deus, um pastor, que colocou o coração em um lugar, ele, com certeza, mesmo com todas as dificuldades, mesmo com todas as problemáticas, a localidade que ele pode enfrentar, ele vai romper. Mais cedo ou mais tarde, ele vai romper. Eu quero usar aqui agora um texto que o pastor Rony falou, e eu vou passar a bola para o pastor Paulo Afonso, e eu vou pedir aos meus convidados que sejam mais breves no comentário para a gente poder fazer o bate-bola um pouco mais rápido, porque o assunto aqui vai um pouquinho mais longo, tem mais coisinhas aqui, eu quero aproveitar o programa hoje de uma maneira mais eficaz. Aqui em 1 Coríntios 3, versículo 6, diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Antes fala assim: quem é Apolo? Ou quem é Paulo? Servos por meio de que crestes? E isto informa o Senhor que concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Vamos tentar ser breves aqui nesses comentários nossos aqui. Eu peço para vocês me ajudarem nisso aí. Mas vamos pôr fogo nesse negócio. Não tem método demais e método errado, pastor Paulo, porque as pessoas inventam métodos demais. Eu já falei nesse programa aqui que já inventaram a campanha do kit de beleza da Rainha Esther. Então, assim, é uma coisa inacreditável. E às vezes nós queremos fazer a igreja crescer em qualidade, em quantidade numérica, e usamos métodos, e a igreja, no momento que a gente pensa no número, esquece da qualidade, e a igreja passa a ser uma igreja muito superficial. Eu posso ter 500 membros na igreja, 300 deles superficiais demais, porque eu estou pensando em números. Quando você olha, às vezes tem igreja que vive de campanha em campanha. Se não tiver a campanha, as pessoas não vêm para a igreja. Não vêm para a igreja no sentido de adorar a Deus. Vêm para a igreja por causa da questão da arca que é distribuída, que é do papel, da campanha, enfim.
essa questão toda. Mas quando a gente olha a questão do texto, o que diz o texto? As metodologias que efetivamente você possa implementar na sua igreja, seja ela do jeito que for, isso nunca vai tirar a atribuição de Deus de fazer com que a igreja cresça, porque é Ele o dono da igreja. A igreja pertence a Deus, né? Cada um de nós somos apenas instrumentos de Deus utilizados nessa geração, né? A gente poderia muito bem ter nascido na geração passada, na geração futura, mas foi nessa geração que Deus chamou. E a gente tem que utilizar este dom que a gente tem, aí eu bato forte nisso, que tem gente que tem o dom da palavra, tem gente que tem o dom de evangelizar, que às vezes aquele que tem o dom da palavra não consegue. Tem gente que canta que é uma beleza, né? Está com dois ótimos cantores do seu lado, aí, pastor Rony e pastor Daniel. Que é uma beleza, que reconhece realmente, né? Já nasce com essa capacidade, né? E Deus ele vai e faz lapidar da história, e você é um instrumento fantástico. Quando você abre a sua boca, você fala de Deus, as pessoas praticamente se debruçam diante da presença de Deus, reconhecendo o senhorio dele na vida de cada um. Então, foi nessa geração que Deus nos chamou para fazer ser esse instrumento, esses atores aí, o que planta, o que rega, mas nunca imaginando que se a igreja cresceu, fui eu que fiz crescer, porque aí já não é a tua área, aí já não é a tua atribuição, tu já avançou mais do que você poderia efetivamente avançar. É esse, e vem o texto, e nos esclarece, nos coloca justamente nessa posição, o que rega, o que planta, né? Todos, cada um de nós tem uma atribuição, mas nunca possamos imaginar que o crescimento vem de tudo isso que a gente faz, porque nós somos instrumento para que Deus possa implementar na vida de cada um de nós e fazer com que o seu reino e a sua igreja possa crescer. Pastor Rony, aqui diz assim, versículo 7, de modo que nem o que planta, nem o que rega é alguma coisa. Esse texto, ele vem para poder nos colocar no nosso lugar, né? Porque às vezes nós, como pastores, todos nós somos pastores, às vezes a gente quer acreditar que nós fizemos. De fato, quanto mais próximo da luz, mais nós nos enxergamos como somos. E Paulo vai dizer, miserável homem que sou, não no seu início de caminhada, mas numa maturidade. Miserável homem que sou, propenso ao mal, o bem que eu quero, esse eu não faço, o mal que eu não quero, acabo fazendo, e se faço e não quero fazer, é o pecado que habita em mim. Então, não depende muito de nós. E aí a gente volta a Atos dos Apóstolos, quando diz que a igreja era a igreja, e Deus acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Note que não chegava pronto, seria salvo, iria acontecendo, semelhante ao crescimento de uma árvore, de uma planta. E está aí o grande equívoco nosso, como liderança da igreja. Nosso grande equívoco é de pegar uma metodologia de um lugar e colocar a goela abaixo, empurrar com toda a força e deixar de observar as características da igreja. Um alemão, Christian Schwarz, ele vai dizer que o importante é nós observarmos os princípios e não as metodologias. Não quer dizer que com Rick Warren deu certo, que vai dar certo. E eu provei disso. Eu sou pastor há quase 5 anos, sou obreiro aqui na primeira igreja há 12 anos, auxilio o pastor Washington, e quando fui pastorear, fui para uma igreja de bairro, uma igreja mais afastada, e quis colocar tudo, e de fato, coloquei tudo que eu fazia aqui, que dava certo aqui, como obreiro aqui, as coisas andavam, aconteciam, e quis fazer tudo, exatamente tudo, aonde pastoreei 1 ano e meio, me vi numa estafa, num sentimento de fracasso, de frustração, porque desse tudo quase nada deu certo. E aí é importante a gente ter relevância a quem a gente fala. Uma das perguntas que um pastor deveria fazer quando ele assume uma igreja é: aonde estou inserido? Qual é a cultura desse povo? Nós podemos sim usar a cultura de onde estamos ao nosso favor.
sim, a cultura também foi afetada pela queda do homem, pelo pecado. Essa relevância é Jesus chegar no poço e falar com a mulher assim: se você soubesse o dom de Deus que te fala, você pediria água. Ela está pegando água. Relevância é Jesus chegar numa turma que no outro dia comeu pãozinho, né? 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, comeram um pão. E essa turma está de novo atrás de Jesus, agora querendo encher a barriga, né? Aliás, o pão que ele multiplicou é gostoso demais. E ele vai dizer: eu sou o pão da vida. Jesus faz um link entre o cenário no qual ele estava, ou a intenção, a motivação das pessoas, e vai apontar para a boa notícia do reino de Deus. É interessante nós observarmos, não as metodologias, não quer dizer que algo dá certo nas Nações Unidas, essa metodologia vai dar certo no Maracanã, ou vice-versa. É importante a gente olhar as características da igreja e começar a trabalhar com elas, as dificuldades da igreja, os fatores mínimos da igreja, e começarmos a utilizarmos as características principais, as facilidades que a igreja tem para trabalhar as dificuldades que ela tem, e aí nós veremos um desenvolvimento natural da igreja. E isso não para, esse trabalho não vai parar, ele é contínuo, nós sempre poderemos observar na igreja facilidades, dificuldades, e observarmos os dons que são ativos e trabalhar com eles para descobrir ou desenvolver aqueles que estão inativos. Isso, penso eu, que é relevância. Por vezes, a gente é fiel à palavra, a gente prega a verdade, mas a gente prega sem relevância. E é aquela história do pastor que estava instalado a sua igreja na praça da cidade, que ele pregava, dava ali uns gatos pingados. Pouca gente ia na igreja, participava do culto, ouvia o pastor pregar, e o circo chegou na cidade. O circo se instalou do outro lado da praça e o circo ficou lotado em toda a temporada. No final da temporada, quando estava sendo desarmado o circo, o pastor vai perguntar para o dono do circo: qual é o segredo? Você junta tanta gente aqui. Aí ele vai dizer: olha, um dos segredos é que nós falamos de fábulas ou até mesmo de mentiras como se fossem verdades, e você fala a verdade o tempo todo como se fosse mentira. Você fala da verdade, mas sem relevância ao público ou ao povo que você está falando. E é interessante, sim, nós sermos fiéis à palavra, mas entendermos em que contexto estamos inseridos. Muito bem, você que está em casa aí, manda sua pergunta, nós temos o prazer de responder você e continuar crescendo, apesar de nenhum número dos membros aumentar. Eu penso que sim, mas Daniel vai responder. Porque questão de graça e conhecimento é crescimento. Quem mandou essa pergunta? Não, quem mandou não, é um comentário que eu estou fazendo. Ah, tá. Eu queria mandar um abraço para o pastor Paulo, meu amigão, lá de Brasília, está ali no estúdio, acompanhando tudo aqui com a gente. Daqui a pouco a gente vai fazer uma farra santa ali, que a noite não para não, ainda tem muita coisa de Deus para acontecer. Pastor, na verdade é o seguinte, existem... Só o clichê, volta para mim aqui, foca. Corta para mim. Sabe por que eu estou perguntando isso, pessoal? Porque nós estamos muito apegados em números. E a Bíblia fala assim, crescei na graça. A Bíblia não fala de crescimento de igreja, nunca falou. A Bíblia fala que Deus ia acrescentando. Mas quando é que a Bíblia fala em crescimento? Nesse ponto aqui, crescei na graça e no conhecimento. Por isso a questão, a igreja pode crescer, mesmo que os membros continuem os mesmos? É isso, pastor Daniel. Então, o que acontece é o seguinte, existem pastores, líderes, tentando fazer o que dá certo e não fazer o que é certo. Existe uma grande diferença de fazer o que dá certo e fazer o que é certo. O fazer aquilo que dá certo é você usar atalhos, que foi tudo que já foi dito aqui e comentado. Quando você tenta fazer o que dá certo, você está usando atalhos. Fazer o que dá certo dá resultado rápido, entendeu? O resultado além de ser prático, o resultado é rápido. Então, se você coloca um carro de som na rua, convidando as pessoas para vir receber um lenço, um tapete, e sei lá mais o quê, gente, não precisa nem ficar falando aqui,
logo você consegue, ou de repente você coloca um carro de som na rua aí, que é muito usado, é o tipo de publicidade que os pastores mais usam, dizendo que naquela noite as pessoas terão revelações, enfim, é fazer o que dá certo. A igreja enche, o número aumenta, mas nós não fizemos o que é certo. E fazer o que é certo se enquadra no texto bíblico que está sendo usado aqui como está sendo usado para a gente pensar o assunto, né? E fazer o que é certo tem que passar pelo processo do plantio. Na verdade, a engrenagem que a gente está usando é esse texto. O processo do plantio, qual é o processo do plantio? Que é bem dito nas Escrituras Sagradas. Primeiro se planta. Depois que planta, você tem que regar. E depois que rega, você tem que esperar nascer. Depois que nasce, você tem que cuidar. Tem que expor a planta no sol, tem que expor a planta ao vento, tem que expor a planta à chuva. Depois que você cuida dela, para ela crescer, aí que ela vai começar a dar os frutos. Então, por que parece que tem igreja que demora um pouco mais de crescer? Que o número de pessoas parece que não aumenta? Porque fazer o que é certo não é tão simples do que fazer o que dá certo. Isso é até uma palavra de encorajamento para aqueles pastores, aqueles homens de Deus que proporam no seu coração fazer o que é certo e você não tem visto resultados. Calma, porque quando os resultados vierem, eles serão sólidos, eles trarão os verdadeiros resultados, porque quando você atrai as pessoas com aquilo que supostamente dá certo, que tipo de povo você está tendo? Que tipo de povo essa igreja tem? Será que é um povo vulnerável? É um povo que não passou pelo processo do fogo, pelo processo do vento e pelo processo da chuva, como aquela planta que foi plantada, enfim? Então, a minha linha de pensamento, para passar para meus colegas, é exatamente essa. Fazer o que dá certo é prático e tem resultados, entre aspas, rápido. Fazer o que é certo é um processo de plantio e colheita. E nem sempre os resultados eles vêm tão rápido. E estou para dizer que nem sempre os resultados vêm como a gente queria que eles viessem. E não se frustre. É sempre assim. Nós já estamos começando a avançar no nosso horário, nós vamos fazer as considerações finais. Pastor Paulo está no estúdio, não o Paulo Afonso, Paulo Sérgio, está dizendo aqui que nós estamos misturando o crescimento da instituição e o crescimento da igreja. Mas o assunto inicial foi realmente esses dois temas, né? A gente trabalha um pouquinho o crescimento da igreja e a gente quer que a instituição cresça. Só que nós erramos talvez em algumas coisas, né? Nós até falamos no início. Mas obrigado, pastor Paulo Sérgio, já esteve conosco no programa aqui, e é sempre uma honra ter ele, pelo menos perto, né? E estando perto já dá um calor, né? Já dá uma bênção, traz uma bênção para nós aí. Pastor Paulo Afonso, nossas considerações, né? No sentido de começar a encerrar o programa. Queria mais uma vez agradecer a oportunidade de poder estar aqui, né? A gente poderia estar, tem às vezes umas coisas que te vê nas redes sociais, eu poderia estar na praça, eu poderia estar num... mas nós estamos aqui, né, debatendo a palavra de Deus, fazendo com que você também, né, eu tenho certeza absoluta que esse tema, ele é um tema, como todos os temas que se propõem a questão do programa Inserção, é reino, é palavra, é fazer com que, às vezes, a dúvida que são suscitadas, que, às vezes, determinados temas são de tantas dúvidas que a gente ouve por aí, e a gente tenta, de alguma forma, dar um norte, dar uma orientação nesse sentido, sempre respeitando, logicamente, a sua opinião. Como você vê aqui, o pastor Deilson tem essa responsabilidade de colocar a sua pergunta, o seu questionamento, a sua posição, e nós respeitamos isso. Mas sempre com o objetivo maior de inserir essa palavra também no contexto da sociedade, para fazer com que a gente possa, quem sabe, né,
construir uma sociedade que todos nós sonhamos. Porque uma sociedade, que eu penso dessa forma, uma sociedade do qual Deus não é convidado para estar junto, ela nunca vai conseguir se encontrar. Porque o ser humano ele consegue se encontrar e perceber a sua importância quando ele se encontra primeiramente com Deus. Então, se você é uma dessas pessoas que já se encontrou com Deus, Deus continue te abençoando e te orientando nesse caminho. E continue, para que você continue sendo esse instrumento de Deus nessa geração, para abençoar pessoas. Eu tenho certeza absoluta que você tem sido esse instrumento no dia a dia para abençoar pessoas, inclusive a sua família. Então, fica na graça, fica na paz, que Deus te abençoe. Né? Um abraço para a minha família que está assistindo o programa, né? E que a gente sempre possa se encontrar aqui, nas sextas-feiras, falando das coisas de Deus. O programa Inserção ele tem reprise na segunda-feira às 20 horas, na quarta-feira, às quartas-feiras às 21 horas e na sexta-feira sempre ao vivo. Pastor Rony Peterson, considerações finais, pastor? Quero agradecer pelo convite, pela oportunidade, pelo privilégio de estar aqui com esses homens de alta periculosidade na Palavra de Deus, conversando sobre esse assunto de total relevância e de total importância. E digo que a igreja ela é sim um organismo e ela também é uma organização, uma coisa não separa a outra, as duas andam juntas. E dizer que você que está nos assistindo agora ou nos ouvindo, mantenha o foco, seja perseverante, continue o seu trabalho de semeador, não desista, não desanime, fiel é o Senhor que te chamou. E a gente poderia bem dizer que a previdência social ela pode chegar a quebrar, mas a previdência celestial não quebra de jeito nenhum, a nossa aposentadoria está garantida. E aí nós não podemos deixar de entender que a obra é urgente, E os resultados serão surpreendentes, porque o resultado não provém do nosso fazer. Nós simplesmente fazemos porque o Senhor nos chamou. Mas os resultados pertencem ao Senhor. O que nós somos é o vaso, o tesouro dentro é Jesus. Então a obra é urgente, os resultados acontecerão a seu tempo, acontecerão, alguns em curto, outros em médio, outros em longo prazo, crescimento quantitativo ou crescimento qualitativo, eles acontecerão. Mas, sobretudo, que o nosso coração esteja em paz, quando Jesus disse assim, olha, se alegrem muito mais, porque o vosso nome está escrito nos céus. Se alegrem muito mais por isso. Naquele grande dia, naquele glorioso dia, Ele irá nos dizer, você foi fiel no pouco, no muito, eu vou te colocar. Venha bendito de meu Pai. Que Deus os abençoe com esse alento e que Deus fortaleça a você que nos assiste e nos acompanha nessa hora, na força do seu poder, nessa firme esperança de que estamos fazendo a coisa certa e de que vamos nos encontrar e ter um galardão reservado para nós e estaremos com Ele eternamente. Amém. Pastor Daniel, considerações finais, pastor, meu querido amigo, pastor Daniel Oliveira. Obrigado, pastor Adeilson, por nos fazer esse convite mais uma vez. É muito bom estar com vocês aqui. Já te perdoei, viu? Tá perdoado, né? E obrigado a todos que nos assistem. Vou pegar uma deixa do pastor Paulo e do pastor Rony ao mesmo tempo. Convide mais pessoas para sentar aí na frente da TV, ao vivo junto conosco, toda sexta-feira, para participar desse programa. Nós não somos os donos da verdade, nós estamos aqui, talvez como o Rony mesmo, o pastor Rony disse, como escolhidos de Deus para essa missão. Né? Estamos aqui para bater um papo, pensar e tentar te fazer chegar em algum lugar. Amém? Então, convide mais pessoas para a próxima sexta-feira estar assistindo, que você será tremendamente abençoado. E o tema é muito gostoso, foi bom, mas foi pouco. E eu queria só deixar uma palavra final, dizer que, apesar de todas as problemáticas que a igreja pode viver, e de todos os esforços que a gente faz, nós como pastores, como cristãos, fazemos para tentar ajudar a igreja a crescer, foi bem dito pela palavra de Deus que o crescimento quem dá é Deus, né? E uma coisa eu sei, uma coisa eu estou certo, que apesar de nós mesmos
a igreja continuará sendo igreja. Eu sempre digo isso. Há uma promessa para a igreja, que o noivo vai voltar e vai buscar uma igreja. Então, se ele diz que vai voltar e buscar uma igreja, ela vai prevalecer, vai permanecer, apesar de nós, triunfantemente, até a volta de Cristo. Deus abençoe vocês. E você que está em casa, comece a meditar a partir de agora sobre essa questão. Se o reino não cresce, como falamos no programa, é porque nós não evidenciamos os nossos dons. Deus nos deu os dons para que o reino dele pudesse vir a crescer. As igrejas talvez possam estar inchadas e o crescimento pode não ter alcançado aquilo que o próprio Espírito Santo gostaria que tivesse alcançado. Porque nós talvez estivéssemos preocupados com os números. E eu acredito que uma igreja pode crescer sem que nenhuma alma seja adicionada a ela. Porque ela pode crescer em graça, pode crescer em conhecimento, os membros podem melhorar, porque nós podemos ter 200, 300 membros nas igrejas, e a pergunta fica, quantos deles estão prontos para ser salvos? Então, é uma pergunta que até se torna um pouco tênue nesse momento do programa, porque não dá para a gente debater e falar sobre o assunto, mas o reino vai crescer sempre, de um jeito ou de outro. Não tem como a igreja recuar, ela vai crescer. É um projeto de Deus, é um plano de Deus. E que você tenha essa consciência que você faz parte da igreja, você é a igreja, não de uma placa denominacional, você é a igreja. Aonde você for, a igreja está. Aonde você pisar, a igreja está. Você é a igreja, você é aquilo que vai fazer com que o reino de Deus cresça. Quando você prega, a igreja está pregando. Quando você para, a igreja parou. Então nós precisamos começar a entender e passar a pontuar isso para o reino de Deus. Inserção é fazer você compreender essas coisas. Inserção, como já diz o nome do programa, é inserir isso na sua mente, no seu contexto social, é tentar fazer você compreender. E inserção é trazer uma mudança para o seu pensamento e para a sua mente. Eu quero aqui agradecer aos meus convidados, pastor Rony Peterson, pastor Paulo Afonso, pastor Daniel, pastor Paulo Sérgio, que está ali do estúdio, agradecer ao meu querido amigo Wesley, que é o nosso programador, agradecer a pastora Gentueli, que é a esposa do pastor Rony, e a minha querida esposa, a pastora Eliane, que está aqui do lado também do estúdio. Hoje o time está completo. Eu vou dar uma dica para vocês, irmão. Não vamos sair para comer alguma coisa hoje, não tem jeito não. Por isso que vem muita gente, assim. Que Deus abençoe você. Inserção é tentar fazer você mudar um pouquinho sua linha de pensamento. E como eu acabo todo o programa dizendo, não dá para inserir o mundo na Bíblia, mas dá e devemos inserir a Bíblia no mundo. Eu termino com a fala de Freud. Poderíamos ser melhores se não quiséssemos ser